Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar, lembrando que este não é um livro comum, tá? Essa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra que Deus fala ao meu e ao seu coração. Então, não leia apenas com os olhos, mas leia também com o coração, se concentrando e vendo cada detalhe que há na palavra do Senhor, que diz o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos lá. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que estas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, com o resultado, a fé que tinham naufragou. Até aqui, tá bom? Quem escreveu essa carta? Paulo, né? Paulo. E como é que você sabe que foi Paulo? Me prove. Tem duas, sempre você vai desconfiar de duas situações. Nem sempre são tão fáceis e nem sempre é consensual essa questão. Existem indícios internos e indícios externos. No caso dessa carta, nós temos um indício interno. Logo o primeiro versículo, 1:1. Leia aí. Na minha versão, diz assim, eu, Paulo. Ainda fica melhor, né? Então, você já sabe que foi Paulo. Essa chamada, na subdivisão das cartas paulinas, essa é chamada de uma carta pastoral. Muito bem. Carta pastoral, tá? Essa carta pastoral foi endereçada a Timóteo, por isso que tem o nome de Timóteo. Mas olha que interessante, a gente lê um texto em que diz assim: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções. Então, isso significa que Timóteo era o quê de Paulo? Muito bem. Não peguei Severino, né? Alguém ia dizer, filho, não é? Timóteo, meu filho. Mas Severino diz, filho na fé, não é, Severino? Não consegui pegar, Severino. Filho na fé. Na verdade, essa é uma expressão paterna de carinho, de quem tinha muito cuidado com Timóteo. E Paulo foi zeloso. E dá instruções para ele, começa com essa narrativa de uma relação paternal, né? Meu filho, estas são as minhas instruções para você. E ele é muito cuidadoso, sensível. Isso demonstra a sensibilidade do apóstolo Paulo a escrever. E as duas cartas a Timóteo, elas são inebriadas desse sentimento, dessa presença paternal, desse cuidado que ele tem, e também de uma revelação. A segunda carta, em especial de Timóteo, você vai ver que é uma carta muito pessoal. Em nenhuma das cartas, Paulo abre tanto o coração quando abre em 2 Timóteo. E você vê realmente ele abrindo o coração e falando até da situação em que ele se encontrava preso na segunda carta lá, e fala que ninguém veio em sua defesa. E pede para que Timóteo pegue algumas coisas para ele. A capa, que ficou na casa de Carpo, e os seus livros, ou pergaminhos, em algumas versões, que fala lá. É uma carta muito pessoal, mas vamos lá. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você. Logo em seguida, ele fala sobre as questões de que haviam profecias a respeito de Timóteo. Então, esse ministério pastoral que Timóteo tinha, não foi algo assim fortuito. Tinha uma base por trás, havia lá atrás já profecias ditas sobre ele. Se você ver, você vai ver dizendo assim: com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Então, essa revelação também tem bases proféticas, ditas há muito tempos atrás. Isso sugere que Timóteo tinha um chamado específico, reconhecido pela comunidade, reconhecido também por Paulo. As profecias podem ter sido a confirmação do seu papel e de sua responsabilidade também. Logo depois que ele fala disso, sobre as profecias a seu respeito, diz assim: que elas o ajudem a lutar o bom combate. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Em outras versões tem aí militar. Não sei se na sua Bíblia está assim.
Militar, está em militar. O termo militar ainda é mais apropriado, que de fato vem de questão de militar mesmo, de lutar, de guerrear, de enfrentar. É exatamente isso que Paulo quis escrever aqui quando falou esse termo, que de combater mesmo, de manter firme. Aí ele fala, que essas o ajudem no bom combate, ou militem no bom combate. Que bom combate é esse? E combate é bom? Ele vai lutar espiritualmente. Pode participar, gente. Pode abrir a boca, porque da multidão aí a gente vai conceituar, é uma forma mais didática de você aprender e compreender. O bom combate que ele fala aqui, o que é o bom combate? É uma batalha. O que ele fala, o bom combate é o evangelho. O evangelho é o bom combate. Então ele fala sobre essa questão de lutar o bom combate, lutar pelo evangelho, lutar pelo evangelho. Esse é o entendimento que todos nós devemos ter também. Esses conselhos eu fiz questão de mencioná-los no início da nossa aula, depois a gente vai voltar propriamente dito para a questão de Timóteo em si, mas porque esses conselhos de Paulo, do pai Paulo, serve também para o pai de David, de Suzy, de Claudine, de Sérgio, de Dó, para o pai Paulo da gente tudinho, que nos auxilia, nos dá direcionamento para a nossa vida, para nós também sabermos fazer, nos comportar igual Timóteo. São instruções que a palavra de Deus nos dá também. Não serve apenas para Timóteo, mas para mim e para você também, para que eu e você também combata o bom combate. Aí demais, que eles ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé. Apegue-se à fé. E agora vem um complemento fantástico. E mantenha a consciência limpa. Só essa parte aqui do versículo dá para a gente passar a manhã inteira tentando refletir sobre ele. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Isso é muito interessante. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é consciência? O que é consciência? Saber o que está fazendo. Muito bem. O que mais? Verdadeiro eu. O que mais? O que é consciência? Olha, consciência é um dos conceitos mais difíceis de serem ditos. Na verdade, não dá para a gente conceituar o que é consciência. Ele é um conceito multifacetado que permeia aí a filosofia, teologia, psicologia e passa por diversas disciplinas que são muito difíceis de entender e de perceber. Em geral, a gente fala sobre questão de consciência em apologética. Em que sentido? Quando ateus ou pessoas nos confrontam sobre formação de consciência ou de entendimento sobre a existência de Deus, geralmente ele pergunta assim, Deus não existe, diz assim, prove que Deus existe. Aí diz, bem, o ônus da prova está para os dois. Prove que Deus não existe. O ônus da prova está para os dois. Então, como você foi criado? O universo lhe criou? Foi. E quem criou o seu Criador? Quem criou o seu universo? E para lidar com essas questões e compreender, porque existem mais, como Shakespeare dizia, né? Existem mais entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Tem muita coisa impregnada, presente, que a gente, às vezes, de forma superficial, simplista, a gente torna. Então, a gente gera para ele dois conceitos que ele não vai conseguir dizer. Ele não sabe dizer nem o que é consciência, nem sabe dizer o que é energia. Conceitos práticos da física, assim, ninguém consegue conceituar. Nem mesmo um físico consegue conceituar o que é energia, nem mesmo um teólogo, um filósofo ou um psicólogo conseguem conceituar o que é consciência, porque é muito abrangente. E vamos abranger no que sentido?
Primeiro, sobre a questão da formação da consciência, além desse conceito multifacetado. Eu pergunto a você, você já deve ter visto uma criança que, bebezinha, levanta a mão, aí diz assim para a mãe, não, né mãe? Não, né? Quem ensinou isso a ela? Às vezes a mãe diz assim, eu nunca disse não a ela. Quem ensinou isso a ela? Quem ensinou? Ou lá, a gente vai visitar um povo, e foi descoberto na floresta amazônica, um povo tribal, índios lá, que ainda não conheceram a civilização. E eles têm conceitos de ética, de fazer o certo, o errado, de punir quando se faz aquela... Quem ensinou a eles? Já que eles não tiveram nenhum contato com civilização. Quem ensinou isso a eles? Cláudia está uma teóloga hoje aqui, né? Ela é exatamente isso. Por nós termos sido criados por Deus, isso já vem exatamente, porque você sabe que lá em Gênesis diz assim, Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Aí o que é esse imagem e semelhança? Eu sei, é que Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, igual a gente. Não é nada disso. Imagem e semelhança é exatamente sobre a questão dos atributos de Deus. Sobre atributos é que ele fala. Então, existem atributos que Deus passou para nós, que são os atributos comunicáveis. Então, entre esses atributos que Deus passou para nós, está a consciência. Essa capacidade de discernir o que é certo e errado. Isso é inato ao ser humano, por isso que o índio lá, sem contato com a civilização, mas tem lampejos éticos de coerência, de uma consciência ética, de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, como o bebezinho também, que dá lampejos desse discernimento. Isso quem fala, tem um livro muito apropriado para você ler, chamado Cristianismo Puro e Simples. Aliás, eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro, porque é um livro fundamental, é um fundamento, claro, não vai negligenciar a leitura da Bíblia, não vai também partir com uma certa arrogância, né, cristã, que alguém diz, lê a Bíblia, eu vou ler. Não, tudo bem, leia, claro, lê a Bíblia, obviamente. Mas também tem muitos livros que fomentam, pavimentam, nos ajudam a entender, e um desses é Cristianismo Puro e Simples. Você vai ver que durante muito tempo, se for citar um dos 5 livros que todo cristão deveria ler, ele está lá, incluído. Por todo mundo que faz uma curadoria de escolhas, ele está lá. E ele fala exatamente sobre essa questão da consciência, do entendimento. E o que Paulo diz aqui, para que ele não se apegue à fé, e não abra mão dessa mantenha a consciência limpa. O limpa já deu para a gente uma pista do que é exatamente o que Claudênio disse. É a questão da moralidade, da ética. É de manter-se moralmente, eticamente limpo. Limpo, é isso que Paulo quis dizer para ele. São instruções que Paulo dá para Timóteo, para que ele mantenha a consciência limpa. Ele tem esse discernimento entre o que é certo e que o é errado. Pois alguns rejeitaram deliberadamente essa consciência. Alguns rejeitaram deliberadamente essa consciência. O Evangelho, ele tem uma diferença de outras religiões, porque boa parte de outras religiões, o que elas dizem? Elas apontam o caminho. E os seus líderes também. Nenhum líder de nenhuma religião fez o que Jesus fez ou disse o que Jesus disse. Em geral, você vai ver líderes de outras religiões dizendo assim, você faz desse jeito aí que vai dar certo a sua vida. Você vai por esse caminho que vai dar certo a sua vida. Eles apontam alternativas de você fazer e dar certo, e de você fazer. Mas o cristianismo é diferente. Ele não diz, primeiro que foi ele que fez, ele que morreu na cruz. Por isso que vai dar certo isso. Porque foi ele que fez, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diz assim, não vá por esse caminho, ele diz, eu sou o caminho.
O outro ponto é que ele diz, não vá em busca aqui que você vai encontrar a verdade. Não, você não vai encontrar a verdade. Eu sou a verdade, ele diz. Então, tudo está linkado sobre a pessoa dele, sobre a pessoa de Cristo. Então, a nossa fé também precisa entender que estamos alicerçados em Cristo. É Ele a fonte de tudo. É Ele a fonte dessa consciência limpa. É Ele que transforma o nosso ser, de forma que a gente seja lapidado pelo Espírito Santo de Deus, de forma a compreendermos aqueles detalhes daquilo que é certo, do que não é, que nos dá essa consciência crítica, em que ninguém diz para todo mundo, não é nada demais, é besteira. Qual o problema? Para você não. Para você que foi forjado em princípios formatados pela palavra, você não se convence com todo mundo faz, que besteira. Você não se convence com essas coisas. Você até respeita, resigna, de tudo bem, você vai mais. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Nem agir de tal forma, nem falar de tal forma. Isso é tudo, essa consciência limpa que o Espírito Santo de Deus vai formatando em nós e vai nos lapidando, nos apurando, nos aprumando, colocando nível, prumo, esquadro em nossas vidas, de forma para nós podermos ter um discernimento mais maduro sobre isso. Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, quem deixou essa consciência limpa, como resultado, o que é que acontece? Naufragou na fé. Naufragou na fé. Esqueceu a fé. E olha interessante o trocadilho que tem. Você lembra que no início da frase, Paulo diz, apegue-se à fé. Mantenha a consciência limpa. Quem rejeitou essa consciência, termina perdendo a fé. Começa com a estruturação da fé e termina com perder a fé. Outro detalhezinho também, o cristianismo também, ele não se sustenta apenas em conversa. Não se sustenta apenas em conversa, em discurso. Não sustenta. Tem a necessidade imprescindível de um comportamento, de uma consciência limpa. As questões éticas são intrínsecas à fé. Quem abandona essas coisas, termina naufragando na fé. Termina naufragando na fé. É esse o link que Paulo faz entre essas duas coisas. Mas vamos entrar no nosso jovem Timóteo, né? Jovem Timóteo. Sobre questões cruciais que Paulo nos ensina sobre Timóteo. Primeiro, sobre a pessoa de Timóteo. Timóteo ocupa um lugar singular no Novo Testamento, na história da igreja primitiva. Poucos personagens aparecem tão intimamente ligados à vida, à missão e o coração pastoral de Paulo, como Timóteo. Quando esse jovem discípulo, ele de origem mista, isso deve entender para mim e para você também, deve comunicar algo interessante. Abra aí em Atos 16, os versos de 1 a 3. Quem encontrou, por favor, pode ler. Atos 16, os versos de 1 a 3. O interessante é, o que é que isso comunica para você? Paulo tinha uma origem mista. Ele era filho de uma mãe judia e filho de um pai grego. E o que é que isso diz para você? Se está aí é porque alguma importância tem. Mas qual é? Qual é a importância de dizer que a mãe dele era judia e o pai grego? Timóteo era misturado, não era Cláudio? Vamos entender. Vamos lá. Tem muitos irmãos
irmãos aqui na igreja que é crente e que é casado há muito tempo, tem filhos, mas o pai não é crente. O que ele está dizendo aí é exatamente isso. A mãe é uma mãe judia e o pai é grego. Mas, no entanto, ele elogia Timóteo. Isso significa quê? Que, em geral, é isso que acontece. Em geral, é isso. Dificilmente é o contrário. Por exemplo, o pai é crente, a mãe não é crente e o filho está acompanhando. Mas difícil, geralmente é assim. A mãe é crente, o pai não é. Como o caso de Timóteo aqui. Mas, sendo o pai grego e a mãe judia, o que aconteceu com Timóteo? Aí, e os irmãos davam bom testemunho sobre ele. Quer dizer que a mãe era presente na vida dele e certamente levava a Timóteo para a igreja. Ensinava a Timóteo. Você sabe que o judeu, ele tem muito essa característica. A transmissão dos ensinamentos de um judeu, em geral, eram ensinamentos orais. Tinha um ensinamento oral. Então, é um ensinamento para mim e para você também, mãe, pai. Não deixe de ensinar seu filho, seus netos. Não perca a oportunidade de estar com ele. Diz assim, vovó vai contar uma história para você. Quando ele está pequeno assim, sabe o que vai acontecer? Lá na frente ele vai dizer, minha avó contava essa história para mim. E vai lembrar, além de ter uma ligação afetiva com esse momento também. Então é muito importante que todos nós aproveitemos a oportunidade para lançar a palavra, combater o bom combate. Lançar a palavra, instruir as crianças sobre os ensinamentos da palavra de Deus. O que essa mulher fez com Timóteo foi isso. Foi isso. Agora, esse texto dá mais características sobre Timóteo. Qual é a outra situação? O que é que Paulo recomenda que se faça com Timóteo? Timóteo não é apenas um colaborador circunstancial. Se torna um companheiro ministerial de Paulo, né? Desde cedo, por formação espiritual, instruções domésticas da sua mãe, né? Em profundidade. Fruto de uma fé sincera da mãe e de sua avó. Agora, Paulo, ele está inserido em um contexto cultural complexo, em um encontro entre duas culturas, cultura judaica e a cultura grega, helenística, né? Ali. Então, existe nessa questão aí uma identidade híbrida, quando Cláudio falou aqui, ele era meio misturado, exatamente, Cláudio, ele era híbrido, né? Aí também havia, no primeiro século, uma forte influência grega em todo o mundo ali, e que certamente resvalava em Timóteo, em conhecimentos. Mas aí é interessante. Lê aí, Cláudio, por favor, está com a Bíblia aberta ainda no texto. O que Paulo recomenda para Timóteo? Aí. Paulo recomenda que Timóteo seja circuncidado, porque a gente entende que Timóteo já era grande. E a circuncisão era feita quando o judeu era muito pequeno, bebezinho. Ele já era circuncidado no 8º dia. Era circuncidado. No caso de Timóteo, ele já era grande. Aí Paulo está com as ideias meio complicadas aí, porque Timóteo já é grande. Isso não é ideia de judaizante, não? De penetração da cultura ou da religião judaica dentro do cristianismo, não? Por que Paulo orientou que Timóteo fosse circuncidado? Ele já é grande. Os judeus iam desconfiar, já que o pai dele era grego, dizer assim, esse menino não é circuncidado, não.
pessoa aceita Jesus, não tem que se mergulhar nas águas para ter um novo, né, uma nova criatura. Então, eu penso que ele, naquela época, já era de praxe sair, eles serem circuncidados, né, pelo fato de não ser totalmente judeu. Quem mais fala? Diga, Severino. Para exercer o ministério. Deixa eu ver se eu entendi. Então, para exercer o ministério, tinha que ser circuncidado. Certo. Mas isso não é ideia do judaísmo, não. O que é que o judaísmo tem a ver com o cristianismo? Depois que ele se converteu ao cristianismo, por que ele tinha que ser circuncidado? Sim. Isso aí. Diga, cara. Aí vamos tratar sobre essas questões. Vamos lá. Primeiro, ele tinha que ser circuncidado? Não. Não tinha. Não há necessidade para ele ser cristão que ele fosse circuncidado. Mas vamos ver a característica do ministério de Paulo. Paulo, quando chegava numa cidade, ele ia para onde? Sinagoga, onde tinha os judeus lá para pregar para eles e falar sobre eles. Então, o que Paulo está falando é sobre a questão de respeito. De respeito, é o que a irmã falou assim. Se ele vai para lá e a pessoa vai dizer, esse menino aí, a mãe dele eu conheço. Eu sei que ela é daqui, ela é judia, a avó também, Lloyd também é, mas o pai dele não é, não. O pai, inclusive, um casamento misto. Aí, judeu com grego, e o pai dele é grego. Então, esse menino aí, ele certamente não é circuncidado, não. Deixa ele entrar, não. Deixa ele entrar, não. Na verdade, o que Paulo faz é o que todos nós devemos ter como um princípio. É o mesmo princípio que ele dá sobre a instrução. Lembra da carne? Que Paulo diz assim, se não come, se aqueles irmãos não comem, não coma para não escandalizar. Isso. Os sábios orienta Timóteo que ele seja circuncidado. Aí vamos para o outro lado. Timóteo, sendo uma pessoa muito difícil, Timóteo disse, não, vou não. Vou não. Pelo contrário. Aí a característica do servo, da ovelha mesmo. Ela é dócil. A ovelha, em geral, ela não tem essa rejeição de alguém se tratando como um pai dele, como o Paulo o instruiu. Ele podia muito bem, mas o texto não diz isso. Então, certamente, porque ele aceitou de pronto, sem problema. O problema é esse? Não tem mais problema. Vamos lá. Fazer o que tem que ser feito, sem problema algum. Tá? Dá ênfase a essa obediência que tem, uma das características desse Timóteo. Mas vamos prosseguindo, falando logo sobre a questão do nascimento, que a gente tratou aí, que ele era filho de mãe judia. Como é o nome da mãe dele mesmo, hein? Eunice. E o nome da avó? Lloyd. E o nome do pai? E o nome do pai, ninguém sabe. Então, as cartas pastorais escritas por Paulo, elas relatam ele, como a gente viu em 1 Timóteo aí, como um filho de Paulo, mas um filho na fé de Paulo. Então, ela descreve um relacionamento muito próximo, íntimo, entre Paulo e ele, formativo, um relacionamento de transmissão doutrinária e transmissão da missão também que eles tinham. Paulo não confiou apenas a Timóteo tarefas administrativas. Ele envolveu Timóteo em lugares sensíveis, por exemplo, uma das igrejas mais complicadas do ministério de Paulo, qual foi que ele lutou? Quem sabe? Das igrejas que ele passou. Coríntios, a igreja de Coríntios. Inclusive, você tem que ter estômago para ler aqui
essas duas cartas de Coríntios. Porque você vai dizer, isso na igreja não. Você vai dizer. Porque é terrível, mas Paulo orienta Timóteo a ir lá, em Corinto. Ou seja, é como se ele dissesse para Timóteo: Timóteo, cinge os lombos, se prepara que você vai para Corinto. Que você vai para Corinto. Se prepara que você vai para Corinto. Deu missões a ele difíceis também, no sentido de prepará-lo também. De preparar, não só foi coisa boa, enviou para lugares sensíveis, igrejas problemáticas, a missão, mas era uma estratégia, isso aí ia fortalecer Timóteo. Também, Paulo comprova sobre o caráter dele. Agora abre em Filipenses, capítulo 2, os versos 19 a 22, fala sobre o caráter de Timóteo. Aliás, essa carta aqui é chamada carta da Filipenses, carta da alegria, porque Paulo escreveu em uma circunstância muito alegre, não é? Mas não foi mesmo. Não? Ele estava preso quando escreveu. Só Deus mesmo na vida de um homem, estando preso, escrever a carta da alegria, uma carta aos Filipenses. Pode ler quem encontrou. Filipenses 2, do verso 19 ao 22. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Não tenho ninguém que sinceramente cuide de vós bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não é o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero em enviá-los a vós, logo que tenha visto a minha situação. Confio, porém, no Senhor, e também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro dos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. 22. Já passou. Vocês viram que Paulo faz um destaque sobre Timóteo. Qual é? Característica de Timóteo, do caráter de Timóteo. O que é que ele faz aí? Comprovado, né? Ele está comprovado. O que mais que ele fala? Experiência. Quem mais? Acrescenta alguma coisa sobre Timóteo aí. O caráter dele comprovado. Sinceridade, né? Sinceridade. Timóteo era um homem sincero, diferente dos outros, ele ia se preocupar com a questão dos irmãos, então. Era uma pessoa apropriada para estar no meio deles lá. Por isso é que ele envia. Mas também Timóteo teve algumas dificuldades. O interessante da Bíblia é que ela não é uma biografia autorizada, como se diz, ou que se escreve só as coisas boas sobre os personagens. Nós somos luz e sombra, todos. Então, o que Timóteo também tem essas características. Por isso que, abra aí agora na carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, eu queria que alguém lesse, por favor, o 5:23, e outro irmão lesse 2 Timóteo, o capítulo 1, o verso 7. 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 1, 7. Só esse daí. Esse é o 1 Timóteo, não é? 5:23. Então fala da saúde frágil de Timóteo. Saúde frágil de Timóteo. Entendi. Ele está recomendando.
Eu entendi agora. Então, o que ele está dizendo é que é para beber vinho. Eu já vi crente dizer isso. Assim, não seria melhor, mais coerente, você arranjar um outro argumento e continuar bebendo o seu vinho, do que usar um momento em que Paulo aconselha Timóteo a beber vinho, porque o vinho se entendia como um remédio estomacal naquela época. Hoje existem outros remédios, viu? Epoclé, sei lá, qualquer um desses aí, né? Sonrisal. Paulo não recomendaria o vinho, recomendaria outro remédio suíço. Então, isso não serve como desculpa para que as pessoas introduzam isso. Tem esse teor, né? Tem esse teor aí, né? De forma moderada, né? Também, né, Bi? Todas essas questões, claro. Mas aqui a gente está falando é que, mesmo esse homem de fé, esse jovem obediente, mas ele não deixava de ter as fragilidades dele como qualquer um de nós. Problema de saúde está relatado aí na Bíblia que ele tinha. É isso que eu queria mais destacar. Problema de saúde. Agora o outro, o 2 Timóteo, o 1,7, quem encontrou? Pode ler. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o que é que a gente deduz também sobre Timóteo? Que ele era tímido. Essa é uma colocação que existem objeções sobre essa percepção, esses rótulos psicológicos que se coloca sobre as pessoas. Em geral, você vai ver muitos autores definindo Timóteo como um jovem tímido, em função disso aí. Mas há também quem defenda essa palavra de Paulo como um incentivo, por exemplo, porque a palavra timidez, e nem todas as versões, veja as versões de vocês, talvez em algumas versões não tenha timidez. 2 Timóteo 1,7. Talvez tem covardia, temor. Está vendo? Olha que interessante. Nem todas as versões são unânimes em aceitar a timidez. Aí, em função de uma versão, algumas pessoas gostam de colocar rótulos sobre os personagens. Mas, no entanto, eu gosto mais dessa versão que diz assim, de encorajar Timóteo a ir em frente, de que caracterizar ele como tímido. Por isso Paulo disse isso. Esses rótulos são muito perigosos, né? E, em geral, não são muito felizes quando são colocados sobre as pessoas. Por isso que quem mais encontrou? A gente viu covardia, temor, renovo, medroso, em vez de tímido. Quem mais? Alguém encontrou outra palavra aí? Olha como a tradução é difícil. Porque você se depara com uma palavra em grego lá, quando você vai colocar no texto, você vê dezenas de sinônimos e vai ter que escolher uma para colocar ali. E isso, em geral, requer o quê? Requer que você dê uns passos para trás na leitura, compreenda contexto histórico, contexto religioso daquilo ali, para entender o que é que o autor realmente, o escritor, queria dizer com isso, para poder colocar lá. E, em geral, eu não queria dar medo em vocês, mas tem muito texto que as pessoas usam de forma errada. E não são poucos. E alguns eu acho até bonito como usam, mas não é isso não. Não é não. Não é não. Não é não. Se você ler um texto ou quer usar um versículo, eu aconselho, dá uns passozinhos mais atrás e outros passozinhos para frente, para você entender primeiro a circunstância que aquilo foi dito. Você vai perceber que é a melhor forma da gente compreender um texto, como foi utilizado de fato, com as bases bíblicas coerentes, e não como as pessoas vêm citando aí. Muitos textos, sem saber o que é que está, por que está dizendo ali, em que situação ele disse aquilo ali, e características mais. E outros que eu não quero nem dizer, para não desanimar algumas pessoas que usam com frequência alguns textos. Mas vamos para frente. Então, estudar a vida de Timóteo, portanto, é o quê? Revisar a sua biografia antiga, contemplar um modelo de um discipulado eficaz que Paulo teve com a vida dele. E sua trajetória ilumina todas as épocas, inclusive a nossa época também, especialmente em tempos como o nosso, desafiadores, né? E de doutrinas, pressões culturais, fragilidades pessoais, tantas outras coisas que permeiam a nossa vida,
que a vida de Timóteo torna-se relevante para mim e para você também. E isso a gente tem que entender. Então, a formação, no caso de Timóteo, a formação espiritual no lar é imprescindível. E ele teve essa base de formação em casa. Teve essa base de formação em casa. Talvez eu, você, alguns irmãos, não tenham tido essa oportunidade de ter uma mãe crente, uma avó crente, de que ensinasse a palavra a você. Mas talvez você seja essa avó crente, essa mãe crente, que vai ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. É a partir de você que tem que ir aí dar essa base, esse esteio familiar, porque talvez você pense que apenas é uma transmissão de fé. É muito mais do que isso. É transformação de vida. O Evangelho modifica por inteiro conceitos, valores, princípios, revisita toda a estrutura de vida de todas as pessoas, modifica tudo. Todo o conhecimento, o arcabouço social que você traz junto, vitimização, todas essas questões são trazidas à luz e o Evangelho trata de tudo isso, que precisa ser modificado, transformado. E o Espírito Santo é aquele que de vez em quando dá uma beliscadinha aí, que não é bem assim não, vamos ajeitar isso, vamos rever isso, vamos repensar isso, vamos deixar isso de lado, vamos relevar isso, vamos seguir em frente. E ele vai nos reconfigurando ou equalizando a nossa vida, balizando a nossa vida de forma em que a gente vai se aproximando mais de Deus. Mas para fazer isso, a gente tem que deixar o Espírito Santo promover mudanças em nossas vidas. Não se fechar no nosso mundo, onde, em geral, a gente sempre aponta para o outro. Quem está errado é ele, quem está errado é ela, é ele, são vocês. Nunca eu. É sempre o outro. É sempre o outro. A gente não sabe que essa ideia é velha. Essa ideia é antiga. Essa ideia é de um tal de Adão, não é? Primeiro, e teve a ousadia de ir mais além, e alguns têm também. Que a culpa foi de Deus. Como é, Adão? Essa mulher que o Senhor me deu. Foi ela. E foi, Adão. Você não poderia ter dito não? Não é? Mas, em geral, a gente é assim também. Então, falar de Adão é beleza. É bom falar de Adão, né? Que fez isso. Mas, quando fala da gente, não, calma, não é bem assim. Você conhece a minha história? Você conhece a minha história? Aí, o negócio é mais 500, quando se diz, né? Mas o que o Espírito Santo quer promover é mudanças na minha, na sua vida, assim, de forma que esse caráter também identificado em Timóteo, também seja identificado em nós. Essa confiança que o apóstolo Paulo tinha nele, também seja vista em nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, para que Deus veja e entenda. Vamos ver a gente viu sobre a mãe dele, como é o nome da mãe de Timóteo? Eunice e a avó, uma família piedosa que transmitiu a fé para eles. A gente viu também em Filipenses, no capítulo 12, os versos 19, a relação que Paulo tinha estreita com ele. Mas vamos ver outras missões que Paulo deu para Timóteo também. 1 Coríntios, capítulo 4, os versos 17. 4, 17. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Quem encontrou pode ler. (17) 1 Coríntios 4, 17. Paulo fala da relação que tinha, meu filho amado, e fala que enviou eles a essa igreja aí para instruí-los, para ajudá-los nessa situação. Uma igreja que não era fácil para Timóteo, e essa não era uma missão muito fácil. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 2.
Que bom que o verão está chegando, a primavera está indo embora, mas os ventos de agosto continuam, né? É. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:2. 3:2. Tessalonicenses, também Paulo enviou Timóteo, Coríntios, Tessalonicenses, para outras igrejas também. Ele foi pastor também na igreja de, quem sabe? Onde Timóteo foi pastor durante muito tempo. Quem sabe? Nessa igreja, teve um apóstolo que também foi pastor, João. Éfeso. Ele foi pastor também em Éfeso, Timóteo. Além de João, ele também foi. E então, a igreja de Éfeso também não era uma igreja fácil. É uma igreja profundamente helenizada, a cultura grega muito forte, presente, o politeísmo grego característico lá das igrejas, templos para diversas igrejas, diversos deuses, né? Diversos deuses, muita prostituição, muitos filhos órfãos tinham em Éfeso. Então era um lugar muito assim hostil ao evangelho. Vocês lembram que quando Paulo falou aqui, as pessoas ficaram enlouquecidas, ensandecidas, gritando o quê? Grande é a Diana dos Efésios, né? Grande é a Diana dos Efésios, gritando repetidamente, como loucos, para não deixar Paulo falar sobre isso. Ensandecida, a multidão gritando, sem deixar ele falar lá em Éfeso. É nessa igreja aqui que Timóteo também foi enviado por Paulo. Ele teve uma educação primorosa e Paulo trata como verdadeiro filho na fé. Foi comissionado para diversas missões, entre elas nós vimos aí, Tessalonicenses, Coríntios, que foi enviado também. Ele foi enviado também para Filipos e foi pastor em Éfeso. 1 Timóteo apresenta um pastor em um contexto de crises, heresias, falsas disciplinas, questões litúrgicas e pastorais, cenário que exigia dele muita coragem, prudência para tratar lá em Éfeso, não era fácil. Timóteo aparece lá, a verdade, como um pastor, ele tinha que ser, além de pastor, delegado também lá, porque a situação não era fácil, não era grave. Para você ter ideia, Éfeso era muito conhecida por uma igreja que tinha muitos órfãos. Sabe por que tinham muitos órfãos? Porque a prostituição era forte naquele lugar. E muitas mulheres tinham seus filhos e abandonavam eles. E voltavam lá para um templo chamado Templo de Diana, onde era praticado esses atos sexuais de prostituição. É muito frequente, era uma cidade que era reconhecida pela prostituição, de forma que o caos social era instaurado nessa cidade. Muitas crianças abandonadas, jogadas aí. Então, vocês imaginam como era a situação dessa cidade. E muitas vezes esse pastor e essa igreja em Éfeso, reestruturando toda a questão de conceito de vida, fortalecendo essas crianças que eram criadas sem ter um pai, sem reconhecer, tendo sido abandonado pela mãe. Não era fácil o contexto para esse jovem pastor que precisou lidar com todas essas questões. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Que a gente já leu aqui. Pronto. Só queria fazer a ênfase para que a gente não sair deduzindo, como sugerem alguns autores, que exalta a questão da timidez de Timóteo
e sim como um incentivo para que ele fosse em frente, porque, como eu falei para vocês, ele enfrentou igrejas muito difíceis, Coríntios, a igreja de Efésios, e precisava realmente ser encorajado para exercer o ministério nessas localidades hostis ao Evangelho. Então, é muito mais uma palavra de encorajamento do que uma característica da personalidade de Timóteo como timidez. E nas outras versões vocês veem que se encaixa muito melhor no texto, um contexto de incentivo, do que uma característica da pessoa de Timóteo. Sobre o testemunho que Paulo apresenta sobre Timóteo, também já vimos em Filipenses, no capítulo 2, verso 19, indica um rapaz muito obediente, e Paulo tinha uma relação familiar com ele. Sobre vocação, mentoria, liderança, cuidado, Paulo também demonstra em todos esses versículos que nós lemos aqui, tudo isso sendo estruturado para ele. E sincero também, que é outra característica dele. Então, para concluir, para que a gente entenda, assim, Timóteo é um exemplo para mim, para você, de uma formação cristã, de um homem de fé, sincero, forjado em casa, chamado à missão, amadurecido sobre a mentoria apostólica. Paulo não poupou de missões difíceis, mas que ele as executou com maestria e com todo cuidado e zelo, contando, claro, com o Senhor, que ninguém faz isso com habilidades pessoais ou humanas, só se faz missão assim, contando com Deus de verdade, porque só a graça de Deus é que sustenta e que auxilia alguém para ir à frente. Então, sua história é um convite para práticas eclesiásticas que valorizem disponibilidade, formação relacional, cuidado pastoral e coragem sustentada pela fé. O que eu e você, que a gente tem que entender, é que todos nós fomos chamados para ser servido. Não, é para ser servido. Não, esse aí foi Jesus, né? A gente é para ser servido. Cuidado com a heresia, pastor. Cuidado com a heresia. Não, claro que não. É chamado para servir. Servir. E o processo de serviço envolve o quê? Voluntariado. Voluntariado, desprendimento e disposição para ajudar. Isso é muito importante. É um fator inerente também à nossa fé. Então, aprenda a ser voluntário. Voluntário. A estar sempre disposto a ajudar a comunidade, a ajudar um irmão, a auxiliar. É exatamente o que um versículo que a gente usa, geralmente. Suportai-vos uns aos outros. Já viu? Dizendo? Qual a ideia que as pessoas têm sobre esse versículo? Tem que aguentar aquele irmão, né? Tem que aguentar aquele irmão. Mas não é isso. Se você vê o contexto, né? Vamos lá, né? Tem que suportar uns aos outros, né? Que a Bíblia diz. Não, esse versículo não diz isso. O que esse versículo diz é: suportai-vos uns aos outros, é de dar suporte uns aos outros. Ou seja, ajudar uns aos outros. É isso que esse versículo fala. Dar suporte, ajudar uns aos outros. Não é? Em amor. Não pode deixar de falar isso, né? Em amor. É ajudar em amor. Isso envolve o quê? Uma transformação profunda. Por quê? Se a gente for contar apenas com as nossas capacidades humanas, a gente não consegue fazer essas coisas. Só a graça de Deus é que nos envolve para a gente poder estar presente, poder ajudar e auxiliar. Na nossa igreja, a gente tem diversos ministérios e que precisam de ajuda. É importante que se diga, nenhum líder faz nada sozinho. A fé é comunitária, como eu falei em alguns domingos aqui. Então, é muito importante que você, que a gente se dê as mãos. Que a gente se dê as mãos para poder ajudar em prol do Evangelho, em prol desse bom combate. Que a gente auxilie. Por isso que eu for questão de enfatizar que todo mundo pode ajudar com alguma coisa e alguma característica.
Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, volto a dizer, porque eu fiquei muito impactado com a irmã sentada na terra ali, no sol, plantando ali com o maior amor do mundo, dizendo assim: pastor, daqui a alguns dias o senhor vai ver, vai ficar a coisa mais linda aqui, as flores vão começar a sair dali. Poucas pessoas têm esse coração e essa disposição de ajudar, de fazer isso aí. Isso é demonstração realmente de um coração que ama o Evangelho, que entende, que está disponível, que está ajudada, é solitária, né? É solidária, é disponível. Isso ajuda muito. É quem já foi mensageira ou embaixador passa por essas coisas lá, não é, Emílio? Não é, Emílio? É a missão, né? Tem serviço real. Infelizmente, também a gente está num mundo que o pessoal olha muitas falhas. É. A gente tem que olhar as virtudes. Nas falhas a gente está junto. Isso. Que na verdade é que Deus contou com um monte de gente falha para ajudar, para fazer a obra dele, não é? A virtude não está em nós, a virtude está no nosso Deus, no Deus que nós seguimos. Ele sim é que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, amém? Então a minha oração é que a vida de Timóteo nos espelhe. A nós também queremos ser servos assim, sinceros, verdadeiros, dedicados, voluntários, obedientes. Você vê que é uma série de características que Timóteo, que é encontrado na vida de Timóteo, que precisa ser encontrado também em nós. Uma das questões mais marcantes para mim é o final da segunda carta de Timóteo, em que Paulo fala quase como um lamento, dizendo assim: ninguém veio em minha defesa. Ninguém veio em minha defesa. Fiquei só, mas Deus esteve comigo em todo o tempo e me auxiliou. E falando para ele tudo assim. O que às vezes a gente mais precisa não é de muita coisa, é de pessoas realmente verdadeiras, que possam ouvir umas às outras, possam orar pelas pessoas, e pessoas que depois daquela conversa não vá usando que a pessoa abriu o coração ali, não vá usar aquilo ali contra o irmão, mas que tenha um coração generoso, perdoador, abençoador, que ora, que seja sincero, verdadeiro de fato. Isso a gente precisa ser, nós precisamos sermos essas pessoas em que se encontre. Não é um no outro, é ser eu e você, essa pessoa em que a pessoa tenha a liberdade e tenha a confiança de poder abrir o coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: orai uns pelos outros, para que sareis. Tem muitas coisas que precisam ser ditas, colocadas para fora, para que a gente sare, mas dizer a quem? Dizer a quem? Se eu tenho medo, se a pessoa tem medo de que o outro lá, numa circunstância, use aquilo ali contra a própria pessoa. Mas assim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a gente está começando a viver uma realidade em que a gente precisa sermos pessoas confiáveis para a nossa comunidade, para a nossa cidade, que tem muitas vidas para serem transformadas, o evangelho pregado, e é muito bom apontar para o irmão e exigir dele. Mas o dedinho tem que começar a ser apontado para mim, para que o Espírito Santo fale comigo e me exija transformações pessoais, que através da minha transformação não precisa fazer muita coisa, é só ser quem é de fato, e é o que deve ser feito, né? Não há necessidade, aqui não é um teatro, a necessidade de atuações ou representação de papéis, pelo contrário, aqui é o lugar em que a gente tem que aprender a ser a gente mesmo, de coração aberto, para que Deus dê espaço, mas também que não resista pelo fato de ser a gente mesmo e eu sou assim mesmo. Não. Você não é assim mesmo. Você deve ser como Deus quer que você seja.
deixasse ser usado, transformado pelo poder do Evangelho. E essa é a minha oração nessa manhã, amém? Nós vamos terminar.